5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, aqui quem fala é a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. Então, Bá, conta aí pra gente qual é o nosso tema de hoje. Hoje vai vir um tema, assim, polêmico. Nós vamos falar sobre o balé. Se o balé é uma arte ou se o balé é um esporte. Pra você, o balé é uma arte ou o balé é considerado como um esporte? É o que vamos falar hoje no nosso podcast. Boa! E nós viemos aqui fazer uma reflexão, assim mesmo. Porque por muitos anos as pessoas ficavam até um pouco ofendidas. Sim. Quando atribuíam esse caráter ao balé, né, Bá, como um esporte. Era uma coisa vista de uma certa forma negativa, né? Sim. Então, para começar essa discussão, nós achamos que seria importante trazer uma definição de um dicionário Oxford sobre essas duas características, né? Ou o balé como esporte ou o balé como arte. Então, bora lá. O que é o esporte? É uma prática metódica, individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição, desporte, desporto. Então, gente, essa é a característica do esporte. Já da arte, se diz que ela é uma produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Tem uma segunda definição ainda que diz assim: a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Uau! Então, gente, olha só. O que nós estávamos debatendo aqui? O balé, por muitos anos, ele foi considerado uma prática que visava somente a formação de bailarinas e bailarinos. Mesmo que isso não fosse dito, especificado, quando as famílias matriculavam, né, suas filhas lá para fazer, era algo que estava assim meio implícito. Sim. Né? Então, as pessoas viam aquilo como uma formação para uma bailarina que vai dançar somente num palco, não viam aquilo como uma prática para alguém que procura condicionamento físico, que quer trabalhar com a sua musculatura, que quer trabalhar a sua flexibilidade, que quer trabalhar também o seu ritmo, a sua musicalidade, ou que quer algo recreativo, que trabalhe com o corpo, né? E hoje em dia esse pensamento mudou, não é mesmo? Até por conta da criação de modalidades como o balé fit, né, Bá? Então, o balé, ele é aproveitado as características dele para uma prática de esporte que busca, então, um condicionamento físico, né? Que trabalha a força, que também trabalha um pouco da estética. E eu sou dessa época também, Tati, que até as minhas professoras, elas falavam que o balé, ele era um treinamento extremamente específico, ou seja, tinha aquela ideia de que o balé, ele era uma dança diferente das outras, porque tinha certos tipos de movimento, certo tipo de treinamento, tinha uma linha de progressão que você seguia desde o primeiro ano até o último para você se formar, então era totalmente diferente, por exemplo, de uma outra modalidade de dança que você vai na academia praticar ali, treinar, e depois você não tem ali uma linha de raciocínio que tem que passar por todos os anos, passar por uma prova e tudo mais. Então eu acredito que o balé, ele, por conta desse pensamento de que existe uma certa linha, uma certa técnica, um certo tipo de pessoa que deva praticar, né, a arte do balé propriamente dito, Sim. Que tem algumas pessoas com esse pensamento de que o balé é algo mais isolado,
né? Uma prática Sim. mais isolada, uma visão mais isolada do que as outras danças. Que eu já acredito que eu já sou da linha de raciocínio das pessoas que sim pensam o balé como um esporte mesmo, porque depende muito do seu objetivo. O que você quer com relação a esta prática, né? E acho importante para quem procura o balé para dançar ou para as famílias que pensam nessa alternativa, eu acho interessante que pensem, tá, mas qual é o nosso objetivo? Sim. Né? Ter uma comunicação, uma conversa ali com a professora, porque é bem importante alinhar expectativas. Sim, Né? total. E é Assim, muito bom, né? Essa visão mais ampla de, tá, o meu objetivo é eu aprender a dançar, eu ter essa vivência com a técnica, mas eu não quero competir. Eu quero apenas me formar, ou eu quero vir pro balé como um hobby, porque eu acho lindo, porque eu acho bonito, a expressão, o movimento. Isso não é definitivo, né? Exato. Porque uma pessoa pode começar a procurar o balé porque não, eu só quero por conta do condicionamento físico, da força, da flexibilidade e da coordenação motora. Exato. E lá adiante descobrir que não, descobre outras possibilidades, descobre que quer sim dançar no palco, que quer sim se dedicar para isso. Uma coisa não exclui a outra. Mas é legal a gente já saber mais ou menos o que a gente quer, ou tá aberto e ao longo desse processo descobrir. Claro, né? com certeza. Até porque eu acredito que as duas linhas, elas são verdadeiras. Você pode sim praticar como um esporte o balé, e você pode sim pensar nele como uma arte quando está ali, por exemplo, no espetáculo, você conta uma história através de movimentos. Então, por que uma linha de raciocínio excluiria a outra linha de raciocínio? Eu acredito que tudo agrega para a dança, para o balé em si, né? Exatamente. Eu também concordo. Eu acho que não precisa ser esse pensamento assim dualista, né? Ou tem que ser uma coisa ou tem que ser a outra. Não é o bem contra o mal. Não, o balé pode ser sim as duas coisas. Tanto que nós estávamos falando que o balé existe como uma arte do palco, uma arte do espetáculo. Ele também existe como uma arte enquanto pedagogia, enquanto Sim. aprendizado, né? O produto desse aprendizado pode ser ou não o espetáculo. Né? Até porque você pensa assim, Tati, você imaginou alguma vez quando você estava dançando balé que você iria um dia ser uma professora de balé, que isso ia ser a sua profissão? Não. E? Nem eu. Então é uma virada de chave que ao longo da vida a gente teve pra isso, né? Até porque as coisas da nossa vida, a gente até pode achar que tem muito controle, muito planejamento. Ter planos sempre é bom, né? Sim. Faz com que a gente levante da cama. Mas muitas vezes a gente acaba chegando no lugar que a gente ocupa hoje por caminhos tortos, né? Eu, por exemplo, comecei com as aulas de balé por 2 motivos. Primeiro, porque eu só ia pra escola, né? E, na verdade, antes de entrar na escola, que eu comecei no balé com 4 anos, eu fui pro balé. Então, o balé foi o meu primeiro lugar de socialização. Foi meu primeiro espaço fora do aconchego, da casa e da família, que eu comecei a me relacionar com outras pessoas, que eu descobri que existia uma organização, uma ordem, né? Tem a hora que a gente chega, a gente não fica... a gente brinca, né? Era uma atividade lúdica, prazerosa, mas tinha um certo regramento, uma certa disciplina. E então, pra mim, eu comecei, a minha mãe, me lembro dela falar isso, minha filha, eu chegava em casa, porque ela trabalhava o dia inteiro, eu ficava com a minha avó, minha filha, o que tu fez hoje? Assisti TV. Ai, não. Era isso que a criança fazia. Ah, não. E como a minha mãe trabalhava numa empresa, na época de engenharia, que ficava exatamente do lado da escola de balé, ela teve essa ideia, meu Deus, ela vai começar. Então foi uma coisa super despretensiosa, caí meio de paraquedas ali, porque era uma atividade extra, né? Que se apresentou ali pra família. E a outra questão é que os meus joelhos, eles eram muito virados pra dentro. E os meus pés também. E como no balé a gente tem essa característica de trabalhar a rotação externa pra fora. Da pelvis. Isso, houve uma certa correção, vamos dizer assim, natural
proporcionada, óbvio, a médio e longo prazo Sim. pelo balé, né? E conta aí pra gente, Bárbara, por que tu começou a fazer aula de balé? No meu caso, foi bem diferente, porque eu sou do interior, né? Então tinha apenas uma escola de balé. E quando eu comecei aquele balé que é dado na escola, que não tem bem uma formação, era como se fosse um esporte da escola. Então eu peguei já uma fase mais moderna do balé, de ser como uma modalidade da escola, mas existia sim uma escola de balé na minha cidade, que formava e era do método da Royal Academy of Dance. E daí eu cheguei pra minha mãe, eu era bem pequenininha, eu tinha 4 anos, eu cheguei pra minha mãe e eu falei que eu queria dançar balé. Eu queria dançar balé, eu via muito na TV, nos desenhos, eu queria dançar balé. E a minha mãe conversou muito comigo, meu pai também. Bárbara, você tem certeza? Porque você sabe que o balé é uma disciplina, e meu pai já gostou, né? Minha mãe conversou comigo, tem toda uma formação, né? Porque eles vêm daquela ideia da arte mesmo, de uma formação, de bailarino. E eu, não, é exatamente isso que eu quero. Porque até então, lá na escolinha, era mais brincadeiras, coisas mais lúdicas. Eu já não gostava. Na minha cabeça eu tinha que chegar e eu já ia girar pirueta. É sempre assim, né? Não. Já ia na barra. Desculpe te interromper, Bá, mas não sei se já passou pela situação clássica agora como professoras. Quando uma aluna pequenininha vem fazer uma aula experimental, geralmente a gente começa um aquecimento no chão, que tem até um propósito de acalmar, trazer as crianças mais pro chão, pra terra. Olha, vamos nos concentrar aqui, pessoal. E a gente tá lá fazendo a nossa borboletinha, daqui a pouco a aluna vira assim e fala: tá, prof, mas quando é que a gente vai começar a dançar balé? Exato. Porque o que é o balé, né, no imaginário das crianças e no imaginário não só das crianças, é a pirueta, é o espacato. É subir né? na ponta do pé. É pular no Grand GT. Exatamente. E eu ficava nos dedinhos, assim, ó, na ponta do pé, em tempo de quebrar o dedo, porque na minha cabeça era assim, entendeu? E quando eu comecei, eu lembro que foi um choque de realidade, porque não, você tem que ter todo um trabalho primeiro, pra depois você ir pra uma barra, ir pra um centro, fazer diagonais e trabalhar as pontas. Então vem todo um preparo antes. Sim, existe uma sequência, Mas né? eu lembro que eu comecei porque eu achava lindo. Eu achava lindo, eu queria aquilo na minha vida. Eu queria dançar, eu queria dançar, mas dançar como elas, de titi, de sapatilha, aquela coisa romântica mesmo do balé. Sim. Não foi uma coisa assim que o médico falou pra mim que iria melhorar a minha postura ou que eu tinha alguma coisa no meu corpo. Não, eu queria aquilo e eu nunca parei. Eu sempre gostei, sempre fiz até o final da minha formação, eu nunca parei de dançar. Que bom. Então foi pra mim o balé me conquistou mesmo pela arte. Mas Sim. eu não descarto a hipótese de que quando eu comecei lá na escolinha foi o que me motivou. Porque eu, ali naquele processo de socialização com as outras crianças e do turno oposto, porque a minha mãe também trabalhava o dia inteiro. Aham. E eu tinha que fazer um esporte até pra eu não ficar o dia inteiro na TV igual você. Sim. E naquela socialização ali foi muito importante eu ter praticado como modalidade mesmo de educação física da escola, porque eu era uma criança que era um pouco introvertida e depois de ter esse contato, esse convívio, eu sempre e até hoje super falante. Então você vê a importância que é como esporte mesmo, você ter esse contato com outras crianças e você poder praticar e você poder viver a experiência, não somente algo de formação ou que você vai subir no palco como espetáculo. Sabe, Bá, agora te ouvindo falar, eu pensei assim, uma coisa legal do balé também, como a gente está trabalhando com o corpo lá na nossa aula, fazendo a nossa aula, a gente se dá conta de algumas dificuldades. Sim. Que a gente tem, vamos dizer assim, algumas limitações, porque o balé, nós sabemos que ele tem características muito específicas. Se nós temos que fazer A e B, é A e B. Sim. Né? Antes a gente vai fazer alguns exercícios que preparam para isso, mas muitas vezes a gente precisa da força na musculatura para conseguir realizar, do alongamento daquela parte específica para conseguir realizar, da coordenação motora para conseguir. E quando as primeiras vezes que a gente se dá conta dessa limitação do nosso corpo, é muito frustrante. Sim. E eu acho que o aprendizado do balé, ele faz com que a gente aprenda de uma forma
muito prática, muito corporal, e a gente tem que cuidar para que isso não seja um sofrimento, porque aquilo é uma fase, é um período que a gente vai passar. Mas a gente tem um aprendizado de saber que nós temos dificuldades, mas se a gente continuar praticando, se a gente tiver bons professores que nos auxiliem, ou bons profissionais de outras áreas, talvez da fisioterapia, um educador físico, que a gente vai conseguir superar aquilo. A gente não precisa parar ali logo na primeira dificuldade. E eu acho que isso é um aprendizado que extrapola o aprendizado do balé, extrapola o aprendizado, a prática de qualquer esporte, que é saber lidar com as coisas que te frustram, que não consegue num primeiro momento. Então, acho que isso é muito válido no balé como esporte e nos outros esportes também. Com certeza. E é aquilo que a gente falou, de você saber mesmo o seu objetivo. O que você quer? O que você espera de você estar praticando aquilo? Porque o balé, ele é maravilhoso. É comprovado cientificamente que é um esporte que trabalha vários músculos. Trabalha mente, trabalha corpo, trabalha músculos da perna, trabalha pelvis, trabalha músculos do braço, equilíbrio, memorização. Né, de sequências, ritmo, musicalidade. Exato. Como lidar, porque a música, o que ela é? Ela é um som externo, é uma coisa que tá fora da gente, que já foi pensada, outras pessoas estão executando ou já executaram numa música que a gente tá ouvindo, e a gente tem que reagir àquela música naquele tempo. Sim, então né? é N benefícios que a gente pode trazer. Então, por que limitar ao balé somente aquelas pessoas, que é o que eu trago sempre do pensamento moderno com relação ao balé como esporte? Por que limitar algo que é tão benéfico para as pessoas somente para aquele certo tipo de pessoas, né? Exatamente. Até porque hoje, né, Bá, muitos adultos que Exatamente. nunca dançaram balé na sua infância, na sua adolescência, procuram sim o balé como atividade física, como esporte. Sim. E até ou algumas pessoas voltam, né, depois de uma pausa muito longa e estão aí bem felizes, dançando nas suas aulas, exatamente, e estão praticando e também estão sentindo esses benefícios do balé como arte, porque a arte tem a sua intencionalidade, Sim. né? Eu não sei, Basta, tu percebe isso nas suas alunas, mas vou dar um exemplo aqui. E isso alunas de qualquer idade, das pequenas, das adolescentes, ao balé adulto. Quando nós estamos ensaiando para um espetáculo, ensaiando para um festival, as meninas têm uma certa atitude, mas quando vem alguma pessoa de fora assistir, podem ser outros professores, podem ser outras pessoas de outra turma, ou pode ser na hora no espetáculo, então nem se fala. Como o comportamento, como essa atitude, essa característica de quem tá dançando muda. Parece que aqueles movimentos total criam um brilho, criam uma amplitude, eles crescem assim, eles tomam vida, eles ganham cor. Sim. É diferente quando tem um olhar do outro. Por quê? Porque ali a gente tá colocando a intenção. Então, é muito legal ver isso, e os adultos também podem buscar isso durante a sua aula, estando ali fazendo seus movimentos, colorindo aqueles movimentos com seu sentimento e mesmo dançando no palco, né? E se descobrem, né? Se descobrem nas aulas que, não, quem sabe eu não vá participar da apresentação esse ano, quem sabe eu não vá pro palco esse ano, e vai no palco e é assim, um descobrimento na vida. Nossa, eu realmente sou boa nisso. Isso é muito bom, e isso independe da idade da pessoa. Exato. Mesmo quem tem assim, uma pessoa que já tá com uma idade um pouco mais avançada e tenha de fato alguma limitação física, muitas vezes a gente acaba desgastando o joelho. O joelho, para quem dança, é uma parte bem sensível. A maioria, né, das articulações. Isso, né? Ali onde tem a dobrinha, dá o problema, né? Então, às vezes... Mas isso não exclui que a pessoa possa fazer a aula de balé, porque o balé, ele lida com uma variedade de movimentos. Existem o porte, né? O port de bras, o porte dos braços, o movimento.
existem exercícios que conferem movimento ao tronco, ao cambrê. Então, assim, se o professor tem consciência, preparo, conhecimento disso, tanto no preparo dele para dar as aulas, como é uma conversa prévia que aquela aluna que talvez tenha essa dificuldade relatou isso ao professor, pode trabalhar assim. Isso é em qualquer idade. Sim, e até a emoção, assim, é diferente, eu preciso dizer. É diferente quando você vê uma modalidade de dança que não seja balé, você sente uma emoção. Mas quando vem o balé, você sente uma outra emoção. Então, não é somente o movimento em si. Quando você dança, junto com a música e junto com toda aquela expressão, você sente uma emoção de sentimentos. Eu não sei explicar, mas é diferente. Acontece uma magia ali, uma química no nosso organismo. Exatamente, é muito diferente. Que é diferente. E sabe, uma vez, a minha aluna mais velha, que eu tive, assim, de mais idade, né, vamos dizer assim, foi uma aluna, uma senhora de 74 anos, que fez a aula comigo no meu balé adulto. E ela chegou com seu colã, sua malha, sua meia calça, seu saiote longo e sua sapatilha. Não precisou fazer coque, porque já tinha os cabelos bem curtinhos e bem branquinhos assim. E ela chegou e falou assim pra mim: minha filha, eu fiz balé quando era criança, até eu casar, e eu casei bem novinha. Depois parei, tive meus filhos, me dediquei a eles. E meus filhos saíram de casa, meu marido agora faleceu há um tempo. E eu me dei conta que eu gostaria de voltar a fazer algumas coisas que me faziam bem. Por isso que eu procurei aula de balé. O que tu acha? E eu falei, olha, eu acho maravilhoso. Sensacional. Mas eu preciso agora que a senhora vá comigo para dentro da sala de aula e com as colegas e eu veja as suas possibilidades. Eu quero ver o que a senhora tem para me oferecer. E para surpresa geral da nação, quando nós fomos fazer, estávamos na barra, e aí nós fomos fazer o souplesse devant, né? Quando a gente, enfim, tá de pé na primeira posição ou na sexta e desce, faz a flexão do tronco para frente e volta. E ela foi a única da turma com mulheres de 40, de 30, de 20 anos que conseguia tocar o chão com as mãos. E aí todo mundo... Meu Deus, eu não acredito. E eu vi o pessoal, olha aqui, ó, se inspirem. Óbvio, ela não poderia fazer os saltos. Sim. Ela não poderia fazer exercício com impacto. Normal, né? Algumas limitações. E foi isso, nós tivemos essa conversa. Ela ficou, eu acho que ela ficou pouco tempo fazendo aula, ela ficou uns 2 meses. Aí depois de um tempo ela me procurou e falou, olha, professora, eu gostei muito das suas aulas, foi muito legal pra mim ter recuperado essa sensação de dançar de novo. Ela não chegou a dançar num palco, mas ela conseguiu movimentar o corpo segundo a técnica e ter esse sentimento. E ela falou, mas eu descobri que agora eu quero viajar pelo mundo. E eu falei, bem que a senhora faz. É isso daí. Ai, que coisa boa, né? Muito legal. E isso mostra que não tem impeditivo de idade. Ai, com certeza. Tanto pro balé esporte como pro balé arte. Com certeza. Não é? Pra quem, assim, não sei se tu acompanha, mas no Instagram a gente vê muitas não, assim, mas algumas aulas que são pra bailarinas adultas, aulas até pra bailarinas e bailarinos, né? 60 mais. Eu acho incrível. Na Royal tem um programa chamado Silver Swans, que é pra 60 mais. E é tudo adaptado de acordo com a idade, né, deles. Mas é um programa, assim, incrível que te traz, assim, uma técnica pra você trabalhar com esse tipo de público. E é muito legal. É assim, e as histórias que tem nos cursos que é dado pra esse pessoal, é incrível, assim, as histórias e os exemplos que você traz. Então, como que você pode dizer pra esse tipo de público que eles não podem dançar, que eles não podem praticar o balé, né? Exato. Não. Se mudou muito essa ideia, esse quase consenso, esse senso comum, essa lógica de
Você só pode entrar no balé se for bem pequenininha, senão você não consegue acompanhar toda a progressão que existe. E hoje em dia, esse pensamento mudou. O balé, enquanto metodologia, também sofreu uma transformação, né? Que a gente sabe como abordar o ensino de determinado movimento para o adulto, é diferente da criança e diferente da pessoa idosa. E não tem um término, né? Porque é isso que você falou, que tinha essa coisa de, não, você tem que começar em tal idade e você vai fazer toda a tua linha de progressão na dança, vai treinar e vai chegar em tal idade que você já tá na idade de parar. Então não tem uma idade certa de parar, você para quando você achar que deve parar. Quando você achar que não faz mais sentido pra você praticar aquela dança, né? Então, tá aí, é muito interessante esse pensamento e eu gosto bastante dessa amplitude de pensamento moderno que traz como um todo essa coisa do balé como esporte. Sim. Eu sou dessa linha, com certeza. Eu também, gente. Somos da linha democrática, né, Bá? Exatamente. E é isso aí. E pra finalizar o nosso assunto aqui, Bá, a gente podia conversar um pouco sobre o balé nos festivais de dança, que alguns festivais têm caráter competitivo, alguns são apenas mostras, quase como espetáculos, mas também tem esse caráter competitivo. Sim. Né? Então, os festivais, eles, como outros campeonatos, vamos dizer assim, um campeonato de futebol, campeonato de artes marciais, como jiu-jitsu, também esse caráter, eu acho que daí nos festivais o caráter esportivo e artístico são bem analisados, né, por um corpo de jurados, né, Sim. que tem qualificação para isso, e aí a gente vai conseguir ver bem, né, a característica técnica, a amplitude do movimento, o tamanho do salto, o quanto se for um grupo, o quanto aquele grupo está dançando em harmonia, em coesão, o quanto a expressividade de quem está lá dançando conseguiu contar uma história, ou conseguiu provocar algum sentimento, alguma emoção na gente. Então, eu acho que os festivais, eles podem exemplificar bem o quanto o balé pode ser as duas coisas. Lembrando, não é que para validar o balé como esporte, as pessoas precisam participar de festival. Ninguém está falando isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. A gente só está trazendo aqui um exemplo. Sim. E tem vários exemplos, né, de festivais. Tem festivais regionais, tem os internacionais como o IAGP, como o Prix de Lausanne. Então, é só pra gente trazer uma figura de balé como esporte, algo que você pode competir, que você existem sim campeonatos, e é algo que você pode trazer esse âmbito que a Tati falou, de ter a competição, mas ao mesmo tempo toda a parte artística é levada em consideração, é levado como nota, né, Tati? Sim, exatamente. E falando nesses concursos maiores, Bá, eu acho que a gente pode conversar em um outro episódio futuro. Eu acho. Sobre balé e alta performance. Exatamente. Não é porque... Aí o furo é um pouco mais embaixo, né, gente? Com certeza. Daí, assim, continua sendo o balé esporte, o balé arte, mas dentro de um nível de dedicação e de horas trabalhadas mesmo. Nossa, suado. E uma disciplina, uma rotina de treinos, uma constância na evolução de querer estar sempre melhor e melhor. Aulas complementares para além da aula do balé. Exato. Não é? Exato. E aqui a gente pode trazer num novo episódio. O que vocês acham? Escrevam pra gente nos comentários aqui do Spotify, que a gente vai adorar, com certeza, a sugestão de vocês. Isso, sempre querendo saber a opinião de quem dança, de quem faz dança, de quem ensina, de quem incentiva a dança.
de quem leva suas filhas para dançar. Com certeza. Queremos saber sua opinião, certo? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast 5678. E quem quiser nos seguir no Instagram, o arroba é 5678podcast, tá bom? Escreve pra gente, manda direct, deixa o seu like nas nossas postagens e sugestões nos comentários, tanto aqui no Spotify quanto lá no Instagram, tá bom? Isso aí, gente. Venham conversar conosco, venham participar desse bate-papo de qualquer forma aí pelas nossas redes sociais. Tá bom, gente? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.